minutinhos. Vamos falar sobre o Mirassol. Quem para falar pra gente sobre o Mirassol? A gente vai fazer uma conexão aqui ao vivo, direto com a turma que tá lá em São Paulo, ge.globo/SP, a turma trabalhando em direto. E lá são muitos clubes, ô Bandeira. E tem um deles que está, olha, mostrando serviço e surpreendendo nesta Série A do Brasileirão. A gente fala sobre o Mirassol, já são 6 jogos, gente. Aumenta o som aí, Guigui, vai. Mirassol! Cuidado, vozão! O time já está aos 6 jogos. Vocês saberam que é a derrota, o terceiro ataque deste Brasileirão. Arcílio Neto, fala aqui conosco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jogada Primeiro Tempo. Desde já, agradeço a sua participação. Vocês imaginariam, vocês que estão ali no dia a dia, Arcílio, toda a equipe de vocês aí de São Paulo, todo dia acompanhando, imaginaria que o Mirassol ia surpreender dessa forma este Brasileirão? Meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jogada Primeiro Tempo. Denise Santiago falando com você. Boa tarde, Denise, um prazer estar falando com vocês aí de Fortaleza. Com certeza mesmo o mais otimista torcedor do Mirassol não imaginaria uma campanha tão boa. Claro que conhecendo o Mirassol, a estrutura, a gente imaginava assim, que poderia ter um campeonato brasileiro bom, só que o time é estreante, né? Primeira vez que joga uma Série A de campeonato brasileiro e também estava começando um trabalho, né, com o Rafael Guanais, que foi contratado logo depois do Campeonato Paulista. Então, possivelmente, esse começo não seria tão fácil, né? Um trabalho se iniciando, mas não. O Rafael Guanais parece que está já há 3 anos no Mirassol e o time não só tem uma boa campanha em números, né? Mas o time joga bem, não é um time que se defende, que joga como time pequeno, é um time que ataca e a prova disso é o que você disse, né? O terceiro melhor ataque do campeonato, mesmo com jogos a menos que algumas das equipes. Rádio aí, amigo, ele tem a voz de radialista, né? Você trabalha, Arcílio, em alguma rádio aí em São Paulo? Não trabalho, não, só no GE aqui e na TV. Ai, muito boa a sua voz, gostei. Estamos aqui com João Bandeira Neto e também com Daniel Farias. Quem fala agora? Arcílio, boa tarde pra você, prazer enorme estar falando com você aqui na Verdinha. Arcílio, João Bandeira falando com você aqui. A gente estava destacando no início do programa, Arcílio, quando a gente analisava, e a gente sabe a dificuldade que é um time sair da Série A, da Série B, vai pra Série A. O Mirassol, dentro dos clubes, é o que tá fazendo a sua estreia de verdade, né? Nunca havia frequentado a Série A do campeonato. Como é que tá assim? Como é que foi esse planejamento no início do ano? Que a gente dá uma olhada, a gente tava até olhando na redação e não tem nenhum medalhão, né? Você vê um time realmente sem grandes medalhões que tá fazendo bonito e tá conseguindo manter pelo menos essa pegada. Como é que vocês estão analisando esse início de Série A e esse gás? Dá para manter aí, mesmo após essa virada de turno, Arcílio? Dá para manter, com certeza. O Mirassol não tem grandes medalhões, né? Tem alguns jogadores consagrados, né, de times grandes, né, como o Reinaldo, mas ainda assim não é um craque, né? O time não tem um craque. O coletivo realmente é o que sobressai desse time na Série A. E tem gás, sim. O elenco é numeroso e o Mirassol, nos últimos anos, tem um histórico de não ter lesões. São pouquíssimas lesões. Por exemplo, atualmente o time, no jogo anterior, não tinha ninguém no departamento médico. Agora tem apenas 2 jogadores e nenhum é titular absoluto. É o Luiz Otávio, um deles, né? Com passagens também por times nordestinos. Mas não é um titular absoluto. Foi titular no ano passado, mas esse ano não é um titular. Mas é o time que sofre muito pouco com desfalque. Também poucas suspensões. Não é o caso de hoje, que hoje, na verdade, são 2 suspensões, mas há muitos jogos o Mirassol não tinha suspensões. Então é um elenco que consegue ser aproveitado ao máximo. Com poucos desfalques, o time consegue quase sempre estar com a força máxima. Isso ajuda muito, porque a maioria dos concorrentes sempre tem muitos desfalques. E o Mirassol, até nos nossos times aqui da nossa região, é o único time que acontece isso. A gente cobre também Novo Horizontino e Ituano, e são times que muitas vezes vão para jogos com quase 10 desfalques, né? E isso acaba acontecendo com outros times. Então, essa também é uma das chaves para o time conseguir ter essa constância no campeonato. Boa tarde para você, Daniel Farias falando aqui da Verdinha. Queria te perguntar mais especificamente sobre esse jogo de hoje, né? É um jogo fora de casa para o Mirassol. Você falou logo no início da sua fala sobre essa questão de não ser aquela equipe que fica simplesmente se defendendo, mas que propõe o jogo também, ataca.
Eu queria te perguntar justamente como é que tem sido esse cenário do Mirassol jogando fora de casa e especificamente para o jogo de hoje. A gente já acompanhou algumas notícias aí, viu que tem desfalques importantes para esse jogo. O que esperar do Mirassol hoje contra o Ceará? Uma equipe propositiva que vai para cima, está muito desfalcada. O que é que você poderia falar sobre esse jogo especificamente? Boa tarde, Daniel. Nem sempre. O Mirassol é um time propositivo, mas nem sempre consegue exercer, porque tem um outro time do outro lado, né? Assim foi, por exemplo, contra o Palmeiras e contra o Inter. Talvez sejam os únicos jogos que o time não conseguiu ser propositivo. Normal, nem todo jogo o time vai conseguir ter as rédeas da partida. Hoje os dois desfalques são muito importantes. O quarteto de defesa do Mirassol são de titulares absolutos, né? Principalmente o João Vitor, zagueiro emprestado pelo Vitória, que tinha jogado todos os minutos nesse campeonato. Foi expulso pelo VAR já no final do jogo, com o placar 3-0, né? Uma expulsão não muito inteligente. E o Lucas Ramon tomou o terceiro amarelo, lateral direito. Vai ser substituído pelo Daniel Borges, outro lateral direito, que inclusive fez 2 gols na vitória por 4-1 sobre o Grêmio. Então, a tendência é que o Mirassol tenha, sim, a posse de bola, ataque também, mas não é fácil jogar na Arena Castelão contra o Ceará. Então, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado contra o Ceará. E o Mirassol, claro, vai atacar, mas também será atacado. Como é que fica, assim, Arcílio, em relação dos torcedores, né? Que a gente fala pouco disso, a gente fala de São Paulo, né? Fala, quem mais? O Corinthians, Palmeiras, Santos e do Mirassol. Eu tava falando sobre isso, estava mais cedo acompanhando o site do Mirassol, né? Do GE, e um dado curioso, a informação de uma torcedora que levou uma bolada, né? Que depois foi lá, tudo bem, levou um ponto no olho no último jogo, mas tudo bem aí com todo mundo, né? Foi lá, assim, essa relação com a torcida, como é, hein? O curioso é que a população de Mirassol, né, é de 65 mil habitantes. Olha, ou seja, isso, a cidade não caberia na Arena Castelão, né? Para se ter uma ideia. Então, é uma cidade muito pequena, sim, que está ao lado de uma cidade grande, que é São José do Rio Preto, na faixa de 400 mil habitantes, mas é uma população bem do interior, né, um lugar afastado da capital do estado, são cerca de 400 quilômetros. É um público diferente, claro que em jogos não tão grandes, o jogo acaba tendo público lá na faixa de 4 mil torcedores, que já é quase 10% da população no estádio. Claro que contra o Santos, por exemplo, o público já foi maior, mais de 11 mil pessoas. Quando tem um time com mais torcida na região, claro que os números aumentam, né? Mas é uma torcida bem de interior, com um perfil diferente, não tem aquela cobrança típica de times grandes, tanto do Nordeste quanto aqui do estado de São Paulo, aquela torcida indo no CT, pressionando, até que nem tem como ter pressão, principalmente também pelo bom momento, mas não tem esse histórico, né, de cobrança excessiva, então os jogadores têm mais tranquilidade para trabalhar e muito menos pressão. Isso também é algo que acaba beneficiando, inclusive jogadores que tiveram passagens por times grandes, então dá uma certa tranquilidade. Então, esse clima de paz acaba sendo positivo também para os jogadores. E é bom porque eu acredito que vai sem pressão também, né? Vai lá, mostra o resultado, é um time sem medalhões, é o time que tá fazendo aquele, a gente chama aqui, Arcílio, arroz com feijão, e vem dando certo, né? Tá mostrando o resultado, tá com um ataque em destaque aí na competição, e desejar sorte. Mas assim, viu, aqui no Castelão, deixar o Mirassol passar, viu, Arcílio? Pois é, eu vou Mirassol... puxar pro lado de cá, viu, meu amigo? Com todo o respeito que eu tenho por vocês. Claro. Não, com certeza. O Mirassol vai tentar manter um histórico positivo contra o Ceará. No ano passado foram 2 jogos, 2 vitórias do Mirassol, uma delas aí no Castelão, vitória por 2-1, com o gol do Léo Gamalho, né? Na ocasião, Léo Gamalho, que tá bem escanteado atualmente no Mirassol e talvez até seja negociado nessa janela de transferência. Mas vai ser um jogo muito duro pro Mirassol. Se fosse apostar num palpite, eu acredito que um empate talvez seja um resultado normal e não seria descartável não para o Mirassol, seria um bom resultado, com certeza. Homem, se você falar de empate aqui para torcida alvinegra, o povo se torce todinho aqui, pelo amor de Deus. Pois é, seria bom para o Mirassol, o Ceará não seria bom não. O Ceará não seria tão bom. Arcílio, muito obrigada, viu, querido, pelas suas informações, fique à vontade, já eu te boto o link aí para você divulgar para a galera, viu, dá uma moral para nós também aqui da Rádio Verdes Mares, viu? Pode deixar, Denise, foi um prazer participar com vocês três, uma honra.
E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece pela sua participação. E, microfone aberto pra vocês. E o nosso radialista, menina, Arcílio Neto, a voz boa, rapaz. Muito obrigada, viu, querido? Abraço, pessoal. Um abraço. Tá aí, gente, informações sobre o Mirassol, que hoje tem lá na Arena Castelão, às 7 horas da noite, Ceará e Mirassol. Lembrando que aqui na Verdinha, às 6h30 tem o nosso aquecimento, hein? Já começa o nosso esquenta, meu filho, para esse compromisso importante para o Vozão. Bora pro intervalo, ligeirinho, a gente volta já. Jogada. Opção Distribuidora e Mil Raízes, quando a tradição se une com a inovação. Peça já pelo 3261-3030. Aprecie com moderação. A Enel tem um compromisso com o Ceará e seus mais de 4 milhões de clientes. Por isso, estamos investindo mais de 7,4 bilhões de reais e contratando 1.875 novos trabalhadores para ter redes mais modernas, mais resistentes e para atender você com agilidade e eficiência. Compromisso tem marca. Enel, mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Precisando realizar seu exame toxicológico? O Laboratório Regis Jucá conta com várias unidades em Fortaleza e no interior. Mais informações no 859-8136-8428. Ai, se dá pitu! Calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar só um apito pra completar. Com moderação. Forrozão da Verdinha, todo domingo das 4 às 6 da manhã, com Silvino Neves. Verdinha. Jogada, primeiro tempo. Vamos que vamos, meus amigos. Olha a hora pra você não perder seu almoço, hein? 12h, 31 minutinhos. Já já a gente volta com o Samuel Conrado, trazendo mais informações do Vozão e a provável escalação. Mas agora deixa eu escutar a galera. Deixa eu voltar pra galera que eu prometi que eu ia ver aquele lá e low, ó. Lá e low. Cadê a galera? Bota a musiquinha da galera. Vamos lá. Você é você na jogada com a gente aqui. Aperta o play, Gato Show. Vai. Ceará e Mirassol que enfrentaram 4 vezes, né, na história, toda pela Série B. O Mirassol tem 2 vitórias, o Ceará tem 1 vitória e houve um empate, né? Então vamos torcer hoje pro vovô, conseguiram mais 1 vitória e ficar tudo igual. Vamos lá, aqui é o Wagner do Dia Macedo. Muito obrigada, Wagner. Boa. O torcedor pergunta, vocês têm informações sobre a quantidade de ingressos que já foram vendidos? O Ceará divulgou alguma coisa? Não, o Ceará não divulgou parcial. O horário realmente é bem ruim, né? 7 horas. Gente, olha, e cuidado, vai ter o Aleluia hoje também, exatamente. O Ceará até divulgou, foi até interessante isso, é um serviço que o Ceará divulgou. Serviço importante. Sugerindo que os torcedores que forem à Arena Castelão utilizem caminhos alternativos, porque justamente ali naquela Alberto Craveiro, né, em direção ao Castelão, tem o condomínio espiritual o Irapuru, que é onde acontece o Festival Aleluia. É isso aí, gente. Então chega mais cedo, né, pra evitar tanto congestionamento, não é isso? Vamos lá, o torcedor que tá aqui conosco. Aperta o play, Gata Show. Boa tarde, Gata Show. Aqui é o Bem Colasso aqui de Bibiribe. Olha o que eu tô dizendo. O Fortaleza ainda vai escapar e vai ficar na frente do Ceará ainda. Hoje é chibata de novo, viu? Boa tarde aí pra vocês. Olha, minha Nossa Senhora, macho. Arreima, macho. Arreima. Vai. Oi, Gata Show. Tô aqui, o Nakayama. Olha, fala.
o Brits é um grande jogador, mas é cabeça quente. A qualquer momento o time pode ficar sem ele. Tá na hora de viajar também. Agora, o Crispim tem muita bala ainda. Dá para ficar no Fortaleza. Pode trazer. Pode trazer ele. Agora, esse Diogo Barbosa... Pode ir embora. Pode mandar embora. Chama Roberto Miranda. Vai, Guigui. Preguiçoso. Ave Maria, um rapaz novo desse, Gata Show. Valeu, Gata Show. Valeu. Pode-se embora. Pode-se embora. É isso, Guigui? Como é que o Roberto Miranda faz? Eita, vai-se embora. Nossa Senhora. O que não pode ir embora é a sua vontade de ficar milionário. Eita,